Então, o título dessa aula que eu coloquei, Ignorância Estratégica, Conhecimento Desconfortável e Populismo Médico na pandemia de Covid-19. Esses três términos que aparecem aí, ignorância estratégica, conhecimento desconfortável e populismo médico, são termos que aparecem nesses textos que vocês leram, e são questões que, de alguma maneira, reflexões feitas, sobretudo no campo da sociologia, mas no campo da sociologia, um pouco, talvez, esse texto de populismo também tem um pé na ciência política e tal, tem falado em relação à pandemia, não? Termos relacionados com a forma como os diferentes países, os diferentes governos, os diferentes grupos políticos, etc., têm se relacionado com, sobretudo, com o conhecimento em relação à pandemia e as diferentes respostas de políticas, no sentido de governança em saúde, de políticas públicas, etc., que têm resultado a partir de eso. Esos termos, e por eso o texto, por exemplo, de Lindsay McGoy é interessante, que é um pouco a introdução a um número especial sobre esse tema da ignorância, ele abre para uns temas muito mais gerais que a própria pandemia. Para começar, é um texto de 2012, não é um texto escrito agora, então não é sobre a pandemia, é sobre ignorância e a relação da ignorância com o conhecimento, essa questão, ou seja, como que surge um campo, uma coisa que são os estudos sobre a ignorância, como que é a ignorância na ciência, na política, etc. É um texto, nesse sentido, muito mais geral, enquanto que o texto de populismo médico, ele desenvolve esse termo, esse cientista, esse acadêmico filipino, para falar um pouco também que não necessariamente se aplica exclusivamente à pandemia, mas o texto foca para comparar um pouco as respostas feitas em três países à pandemia: as Filipinas, os Estados Unidos e o Brasil. E falar de populismo médico, não à toa, tinham três governos semelhantes, compartilhavam muitas coisas, governos que a gente poderia dizer que tem um componente autoritário muito forte. Então, nesse sentido. Esse tema, em relação à pandemia, ele está ligado um pouco a toda a questão da politização da pandemia, não é? Ou seja, de alguma maneira, seria como um pouco a relação entre essa questão, seria um pouco a relação entre a ciência e a política. E a gente vê como, obviamente, a ciência nunca é uma ciência, sobretudo quando sai do laboratório, entra em questões mais sociais, nunca é uma ciência pura, sem um determinado componente ou umas implicações políticas. O caso da pandemia tem sido extremo, não é? Porque na pandemia tem se politizado absolutamente tudo. Ou seja, não tem nada que não tenha se politizado. A gente vê isso agora radicalmente nas últimas semanas em relação às vacinas. Politização de todo tipo, não é? A última é, por exemplo, o que a gente comentou no início da aula, uma postagem, uma matéria ontem na Folha de São Paulo, falando que a mulher de Eduardo Bolsonaro quase que pede desculpas porque no dia antes tinha criticado os movimentos antivacinas, chamando-les um pouco de dementes, não? Loucos ou alguma coisa assim. Aí possivelmente ela recebeu um apito forte do marido e do sogro. E aí ela faz um post onde diz: não, eles devem ter seus motivos. Tipo assim, eu critiquei sem conhecer. Com certeza, aí entra conhecimento, ignorância. Com certeza tem um conhecimento de base que eu não conheço. O seja, o argumento dela foi assim: eu critiquei sem conhecer, possivelmente tem alguma evidência, o que ela chama de evidência, que eu não considerei. E no campo das vacinas, esse é um campo absolutamente de uma luta contínua, desde que se dizia que a tríplice vacina, Wakefield publicou um artigo em Lancet uns anos atrás, provocava autismo. A partir de aí, os movimentos de pais, familiares, autistas começaram a criticar. Depois, esse artigo foi desacreditado, o próprio Wakefield se desculpou. Teve toda essa discussão muito forte, mas é um tema que continua, é um tema importante. 5 milhões de crianças no Brasil deixaram de se vacinar do sarampo esse ano. Ou seja, é uma coisa, não sei se foi sarampo ou polio, uma coisa assim muito
muito forte. Então, mas o que é importante que queria começar é que isso está ligado a uma forma de politizar, não? No sentido de tornar político uma questão que, em princípio, ela não necessariamente sempre tem um componente político, mas não necessariamente está sujeita à politização. Na pandemia, a gente já viu que, sobretudo, líderes, que a gente poderia dizer que são mais de um componente mais autoritário, não? Dependendo do que a gente queira definir, têm tido essa tendência muito mais que outros países. Aí, por exemplo, no início da pandemia, pessoas como líderes como o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán já declarou um estado de emergência, não, que lhe permitia governar por decreto. Depois isso recuou um pouco, etc. Tem uma série de coisas, mas foi importante. O próprio Rodrigo Duterte, em Filipinas, também fez algo parecido. Netanyahu, no Israel, também fez se amparou no coronavírus de alguma maneira para que nós adiar um monte de processos que tinha em cima por corrupção, não é? Então, adiar isso nos tribunais. Bolsonaro fez coisas semelhantes, não é? Lembram que em determinados momentos modificou a lei de acesso a dados, etc., e aí depois com o STF recuou, mas esse tipo de questões. Países como a Índia têm sido os mais radicais, também uma politização, onde provocaram um lockdown terrível, que fez provocar umas migrações inversas, não? Tem muita gente na Índia que são migrantes que caminham, que vão a pé para trabalhar nas cidades, voltar nos países, morreram muita gente, foi uma coisa assim, e, sobretudo, levou também a um aprofundamento das políticas islamofóbicas, não? Ou seja, toda essa luta contra a população muçulmana foi exacerbada nesse tipo. Depois, outros países, por exemplo, como a China, a Coreia do Sul, a Rússia, etc., de alguma maneira, intensivaram a vigilância, não é? O controle, câmeras, tudo isso que se fala em relação à China, não é? A China controlou o vírus, não sei por quê, introduziram medidas que um país mais democrático não aceitaria. Bom, tem discussões enormes sobre isso, mas é interessante que como que todos esses políticos, não é, mobilizam evidências, entre aspas, não é, para controlar, para punir a sua população, para tomar umas medidas mais autoritárias. Isso é interessante porque no Brasil não teve isso. Bolsonaro não usou isso nunca, porque isso implica, muitas vezes, reconhecer o risco e, ao mesmo tempo, aumentar, não é? Para você conseguir fazer como a Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, você conseguir uma migração dessas, você tem que, de fato, aumentar o potencial perigo, etc. Só foi feito muito no início da pandemia, na Índia, quando não tinha quase casos, etc. Agora, de todo jeito, já estourou, já está à altura do número de casos bem mais que o Brasil, mesmo que o número de mortos, pelo menos, reportados são os mesmos. Então, no Brasil foi um pouco diferente. Michael Orsini e eu escrevemos um artigo onde falávamos da situação como de um autoritarismo relutante, a posição de Bolsonaro, não? Que seria um pouco uma mistura do que nesse texto que a gente vai discutir se chama de populismo médico, não? Uma desconfiança populista em relação à ciência, que estaria misturado, não? com uma a que a gente chama masculinidade tóxica, não? Toda essa questão que a gente viu de novo a semana passada, não? Maricas, os que não saem à rua, etc. E a gente falou também de um capacitismo, não? Capacitismo, no que nos estudos da deficiência chamam como essa atitude, não? De impor uma certa normalidade, etc. Isso sempre existiu em Bolsonaro muito forte, não? Ele que é o corpo, um ideal de corpo brasileiro que vence o vírus, teve toda uma discussão. Então, naquele texto a gente precisamente falava de que esse autoritarismo relutante seria uma mistura de populismo médico, capacitismo e masculinidade tóxica, insuflada por um fervor nacionalista, não? Que isso também a gente viu. Depois a gente, em outro texto, começou a falar mais desse modelo de neoliberalismo autoritário
que eu mencionei aqui a semana passada, quando falávamos também da questão dos grupos de apoio, de ajuda mútua. Então, de alguma maneira, a questão no Brasil foi sempre essa, e aí entra toda a questão da ciência e a atitude da ciência entre a economia e a saúde, não? Ou seja, essa ideia de criar contra qualquer evidência científica, de novo, cria uma falsa polaridade, que seria ou a economia ou a saúde, etc., que até hoje a gente vê que é totalmente falso, inclusive mostrado por muitos economistas no Brasil e fora disso. O que é interessante nessa questão, e estou falando muito do Brasil, porque é o campo que eu tenho estudado em relação à pandemia e porque é um dos mais, eu acho, mais interessantes, mas que tem uma questão que, por exemplo, esse texto do populismo médico mostra, que essa é uma atitude que se repite muito em outros países. Outra questão que a gente tem, que é interessante, em um tema que evoluciona muito rapidamente em todos os campos, não? Desde o conhecimento mais dentro da esfera biomédica que se tem hoje da doença, não é o que se tinha quando começou a pandemia em março, só faz que o número de mortes tenha diminuído, não? Mas o know-how desde as técnicas nos CTIs até uso de anticoagulantes, esteroides para os casos mais graves, tem toda uma coisa que não se tinha, mas também um pouco as próprias atitudes têm mudado. Não? Por exemplo, se no Brasil a gente tinha no início da pandemia uma clara oposição entre o governo federal e governos estaduais e municipais, que levou a essa briga enorme de Bolsonaro e ao mesmo tempo serviu a ele de alguma maneira de alibi para dizer, não tenho culpa, foram os governadores estaduais, etc., a eles que vocês vão pedir a responsabilidade. Teve isso já está mudando. Isso já está mudando nesse fim da primeira onda, ou segunda onda que estamos aqui no Brasil, porque a gente já vê como que muitos governos estaduais e muitos governos municipais estão simplesmente mudando da posição. Mudando por a pressão de muitos grupos, cada vez mais protestas, etc. Por determinados motivos, você já tem poucos, por exemplo, você vê segundo turno das eleições, o governo de São Paulo dizendo não tem uma segunda onda, porque entendeu? Tem uma posição que já, de alguma maneira, nesse sentido, mudou. Na Europa, também teve isso. Ou seja, você vê frente às imagens da primeira onda das pessoas nas sacadas cantando Bella Ciao e ópera e qualquer tipo de coisa em Itália, na Espanha, em todos os cantos, aplaudindo às 8 horas da noite ao pessoal sanitário, há manifestações enormes contra o lockdown. Não é? Isso é interessante. É a Alemanha, que é um país onde os cidadãos mais cumprem o que falam, e onde tem tido demonstrações enormes em Berlim, etc., em geral ligadas à extrema-direita. Ou seja, isso tem tido essas manifestações que a gente já viu no Brasil, mas que não via na Europa. Então, você vê, nenhum governo, você tem os casos, a maioria dos países europeus, com índices, eu sei, por exemplo, o caso da Espanha, às vezes 400, 500 mortos diários, em países que têm um quarto da população do Brasil, e que, no entanto, não está se decretando um novo lockdown. Aí é outra discussão de se vale a pena, se não, se economia, mas você vê que essa medida tem sido decretados lockdowns parciais, agora se está discutindo se na cena do Natal vai poder ter 6 ou 10 pessoas, isso tem, se o Reino Unido agora fazendo lockdown mais severo até o 2 de dezembro, pensando depois no Natal, tem um pouco uma situação que mudou, também isso mudou, então muitas das considerações têm que se adaptar um pouco a essa questão, essa ideia dos europeus, todos os cidadãos que colaboravam no primeiro aceitavam todas as medidas, hoje em dia não, vemos manifestações em todos os cantos, mesmo assim, obviamente, a maioria da população é a favor de lockdown se for necessário, de restrições, de uso de máscara, etc., mas você vê um pouco uma espécie de, o que em Espanha falavam, um hartazgo, não? As pessoas já estão saturadas dessa questão e isso leva a que, isso faz que mesmo com uma segunda onda no Brasil, os casos sendo disparados, você vê que
ou seja, os casos disparados, isso não faz com que as pessoas estejam mudando de atitude. Continua todo, você sai na rua em qualquer cidade brasileira, continua todo lotado de gente como era 4 semanas atrás, quando de fato estávamos baixando, ou seja, não levou a nenhuma mudança de atitude em ninguém. Então, isso seria um pouco interessante. Outra questão que acho importante para um pouco a relevância no campo da saúde global é que essas questões sobre populismo médico, ignorância estratégica, negacionismo, são questões de relevância global que precedem a pandemia de Covid. Ou seja, é uma questão também muito importante e muito relevante. Essa postura que a gente diria, que envolve a ignorância estratégica, que envolve o negacionismo, por exemplo, a gente via no campo da saúde, um campo que Eduardo conhece muito bem, na relação com a indústria do tabaco. Não? O professor Kenneth também publicou já vários artigos sobre isso, um pouco desse negacionismo, todos os debates sobre o fumo passivo, etc. Ou seja, uma espécie de negacionismo de evidência. Então, precede a questão do Covid. Outro campo onde isso tem sido muito forte é no campo das mudanças climáticas, aquecimento global, etc. Não é? Você vê determinados governos que, bem antes da pandemia, para começar pelo governo brasileiro, têm dito que isso é verdade, que isso é uma ideologia, não? Ou que no Brasil esse ministro infame do meio ambiente chama de climalismo, não? Ou seja, o climalismo é uma espécie, seria o que é a ideologia de gênero na saúde, não? Então, de alguma maneira, é uma questão que precede e que continua. Mas, então, o que é interessante, e também com isso falo um pouco do Brasil, que é o campo onde eu tenho estudado mais essas questões, e vou a partir de exemplos daqui a desenvolver os conceitos, é que são as questões que caracterizam o próprio governo brasileiro de Bolsonaro, não? Ou seja, a cineasta Petra Costa, não? Que foi a que fez aquele filme que foi nomeado a Oscar, etc., ela fala precisamente do governo brasileiro, foi algo que fez que Eduardo Bolsonaro chamasse ela de canalha, não? Ele se define por uma guerra total à verdade, não? Essa ideia de uma guerra total à verdade, que de hecho aparece desde a negação das mudanças climáticas, negação do desmatamento, etc. Você viu agora na reunião do G20 o Bolsonaro dizendo que não é verdade, que é o contrário, não? A gente não é um exemplo de desmatamento, a gente é um exemplo de preservação. Você vê isso. Passando pelo revisionismo de toda a história do Brasil, o exemplo mais gritante um pouco é a negação da ditadura brasileira e dos crimes cometidos com a ditadura, mas que vai para toda a própria história história do Brasil, não? A reescritura um pouco da história do Brasil, da escravidão, de tudo isso, como ele quer, não? Então, você tem essa ideia, a oposição à ideologia do gênero, uma coisa que continua. Vocês viram agora no segundo turno das eleições, aqui no Brasil, como Crivella de novo distribuindo esses panfletos falando de kit gay, de todo esse tipo de coisas para falar com Eduardo Paes, não? Ou seja, uma espécie de um terraplanismo, não? Essa ideia de negação do racismo estrutural, estão ponendo aqui, negação da terra redonda, exatamente, o terraplanismo, não? Ou seja, o terraplanismo que vai a todos os cantos, não? Terraplanismo que faz que a mulher de Eduardo Bolsonaro ontem disse, bom, esses movimentos anti-vacina devem ter alguma razão no que eles falam, não? No caso aqui do governo, se focou muito em uma situação que era a questão da cloroquina durante um tempo, não? Isso agora está mudando, passou um pouco o ênfase nessa questão, já continua, volta e meia você vê ainda falando disso, mas aí estavam dizendo quando Osmar Terra, que foi para o CTI em Porto Alegre, se tinha tomado cloroquina, estuvo muito ligado a essa questão e a essa ideia de isolamento vertical como uma alternativa ao isolamento social, não é, para atingir a imunidade do rebanho, todo esse tipo de coisas em relação. Então, um governo que precisamente se elegeu com essa frase que sempre a gente, agora eu acho que eles colocam menos, não sei porquê, do Evangelho de São João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa questão é interessante, não é? Porque o que acontece é que a verdade liberta, sim, sempre que convém, não? No caso
no caso deles. E, nesse sentido, aí entram esses conceitos que acho importante que a gente vai discutir, de ignorância estratégica, conhecimento desconfortável, etc. Por exemplo, que isso a gente vê em vários contextos, né? Inclusive em países europeus, nos Estados Unidos. Não é uma coisa, estou falando um pouco do Brasil, que é o exemplo que eu tenho estudado melhor, mas é uma questão, de fato, infelizmente, essa postura está bastante disseminada e globalizada, não? Ou seja, você vê reiteradamente, depois de todas essas questões que a gente fala, de alguma maneira, essa postura de dizer, também Trump dizia isso, Boris Johnson no início, não, a gente é um exemplo de combate à Covid. A gente, de fato, quando saem fora, dizem, a gente é um exemplo do combate à Covid, não? Aí, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é o Arnaldo Correa, secretário de Vigilância Sanitária, não, do governo federal, 15 de julho, quando o Brasil já tinha 75.000 mortos, ele publicou uma matéria onde dizia: Brasil é um grande exemplo de combate à Covid, porque ele disse a gente tem que se fixar, não é sempre essa retórica, não? Essa retórica, nos dados da vida, não nos dados da morte. Não? Ele disse, e aí ele disse, eu cito: às vezes é uma opção, se você olha pelos dados de óbitos, os dados da vida. Se você prefere fazer relatos de tristeza, da dor de quem perdeu uma vida, ou fazer um relato de quem lutou contra essa doença no serviço público de saúde e alcançou essa recuperação. É sobre essa perspectiva que nós estamos falando. Ou seja, essa perspectiva que poderia dizer que foi um exemplo de luta para o Covid, não? Então, eu acho que isso é o que aparece nesses textos que a gente está discutindo hoje, sobre o que a socióloga britânica Lindsay McGoey, nesse texto que vocês leram hoje, que é a introdução a um número especial sobre a sociologia da ignorância, chamou de ignorância estratégica, não é? Que ela define como a negação de fatos perturbadores, a percepção de que saber o mínimo possível é frequentemente a ferramenta mais indispensável para gerenciar riscos e exonerar-se da culpa após os eventos catastróficos, não? Ou seja, isso seria um pouco essa questão, como que a ignorância é mobilizada. Ela dá vários exemplos em vários contextos, muito mais amplo dessa própria questão, dimensões positivas dessa ignorância, não é? Não somente uma dimensão negativa, às vezes, não é? E isso está um pouco relacionado também à própria questão que a gente chama, eu acho que esse contexto, esse conceito de ignorância estratégica está relacionado com todas as discussões sobre negacionismo, não é? O que em inglês se chama denialism, que tem tido na saúde pública muito em relação à indústria do cigarro e outro tipo de coisas, que é precisamente o que Dietlen e McKee têm definido como emprego de argumentos retóricos para dar aparência de debate legítimo onde nenhum existe. Uma abordagem que tem como objetivo último rejeitar uma proposição sobre a qual existe um consenso científico. E aí eles dizem que esse negacionismo tem 5 características, não? Que seria a identificação dos conspiradores. A gente vê todos esses na questão da Covid, não? Identificação dos conspiradores, o vírus foi criado no laboratório pelo Partido Comunista Chinês para jogar na gente, esse tipo de coisas. Uso de falsos experts, não? Volta e meia aparecem aí experts que ninguém conhece. Aquele famoso virologista francês que publicou um artigo em relação à cloroquina, que foi criticado, agora vai sofrer um processo, a última vez que leu, não? São falsos experts, não? Sempre tem algum expert, eles sabem que a verdade, que de alguma maneira a ciência, eles querem ter uma espécie de carimbo da ciência. Isso vem em muitos campos. Por exemplo, me lembro, muitos anos atrás, isso você via no campo, por exemplo, daquelas pessoas que estavam estudando a ufologia, não? Os objetos, os extraterrestres, não? Tinha congressos, tinha toda uma questão. Ou seja, parece ciência, mas não é. Todo tipo, no campo assim do esotérico, os congressos espiritismo, esse tipo, tem toda a história no século XX, tem vários exemplos, não? Você cria uma coisa que parece como ciência, não? Você tem suas revistas, tem seus eventos, tudo que, mas que no fundo não é. Aqui seria um pouco isso: seletividade, focalizando em artigos isolados que contrariam o consenso, não? Sempre são 2 ou 3 artigos que falam contra o lockdown,
que são usados para dizer, mas não é verdade, não existe consenso, ou seja, de alguma maneira, em vez de você tem 15.000 que falam uma coisa, mas se tem um que fala diferente, não é? Você vai pegar esse diferente para dizer que outros são falsos experts, ou que estão todos comprados, podem usar um tipo de argumento. Então, aquele que dissente é verdadeiro, não? Tem uma série de... outro dia me lembrei, já vi no New York Times, mas vi no País, entrevistaram na semana passada várias pessoas que acreditam em teorias conspiratórias sobre o Covid, coisas que vocês são absolutamente inacreditáveis. Misturaram com esse grupo agora, ACON, dos Estados Unidos, que acha que todo é conectado, que são uns grupos de atores de Hollywood que compraram os políticos e são todos pedófilos e tal. Então, de alguma maneira, uma questão... As pessoas moram em uma realidade paralela, entendeu? Então, uma pessoa dessas, rapidamente, não exato, qualquer coisa que você fale, vão acreditar que não é que a gente que está enganado, não é uma lógica paranoica, não é a gente acha que eles que foram abduzidos, não é? Eles acham que a gente que foi abduzido e que eles são os únicos que sabem a verdade. Isso é muito complicado, porque quando cheguem as vacinas, esse povo vai criar uma para não vacinar e vai começar a tal, não? Então isso é interessante, não? Criação de expectativas impossíveis para a pesquisa e uso de deturpações ou falácias lógicas. A gente tem um pouco todo isso, seria um pouco o negacionismo em relação a isso. A gente vê isso aqui no Brasil, desde a questão da cloroquina, agora as vacinas, se a vacina russa, não? Eu vi uma mensagem que uma pessoa bolsonarista que me enviou, que dizia, você seria cobaia na vacina chinesa? Eles acreditam nisso. Você vai ser cobaia para a vacina chinesa, ou seja, um pouco essa questão. Não tem como convencer. Ou seja, as regras são uma coisa que a gente tem que aprender. A gente, na ciência, que acreditava que o valor dos argumentos, ou seja, por exemplo, eu sou filósofo, na filosofia seria o valor dos argumentos com uma racionalidade seguida, etc. O valor da ciência, a evidência, as provas. Nada disso vai mudar a cabeça dessas pessoas, porque vão questionar esse tipo de ciência, etc. Não? Então, isso leva precisamente a essa atitude, não? Precisamente ao que Steve Rainer, outro sociólogo que trabalha com HIV na África, etc., tem falado de conhecimento desconfortável, não? Uncomfortable knowledge. Não? Ou seja, um conhecimento, ele disse, as sociedades ou as instituições excluem esse conhecimento ativamente porque ameaçam minar os principais arranjos organizacionais ou a capacidade das instituições de alcançar seus objetivos. Não? Ou seja, esse conhecimento científico, que a cloroquina, o conhecimento, não é? A ciência mostrou, já tem 600 artigos falando disso, não é? Que a cloroquina não deve ser usada, não tem eficácia, etc. Esse é um conhecimento que Steve Rainer diria, ele é desconfortável, ele incomoda. Ele incomoda, não quero saber dele, não? Ou seja, aí tem a questão da ignorância, a ignorância estratégica. Eles continuam, não? Eles usam outro tipo de argumentos ad hominem. Quando Bolsonaro deu positivo para coronavírus e ele disse que estava tomando cloroquina, ele disse, uma pessoa que está dando certo, eu confio na cloroquina, e você? Ou seja, ele usa esse argumento ad hominem para dizer, não quero saber da ciência. Para mim está dando certo, não me venha com isso. Eu uso esse argumento para deslegitimar a ciência. Porque a ciência, os cientistas são aquela coisa, não é? Estão conspirando contra a gente, etc. Ou seja, o caso da cloroquina, nesse sentido, seria o mais marcante de toda essa pandemia. Não só nos Estados Unidos, o Trump também durante muito tempo insistiu nisso. Aqui no Brasil tomou tintes quase mágicos, não? O próprio Edir Macedo disse que também foi cloroquina. Ele disse, eu me curei, foi cloroquina e Deus. Só que ele não disse se foi primeiro o Deus ou cloroquina, não? O próprio Silas Malafaia, também em seu canal de YouTube, que tem mais de 1 milhão de assinantes, não? Ele fala essa relação com a ciência. Por isso que é importante a gente entender toda essa questão da ignorância estratégica, como que isso é mobilizado. Ele disse, a ciência não disse assim, a doença vem por aqui e para combater é assim. Doutores, PhDs dizem, quarentena funciona. Não funciona. Cloroquina funciona. Não funciona.
a bagunça não vem das autoridades, vem da própria ciência. Ou seja, o que seria o próprio procedimento do conhecimento científico, prova contra prova, não é? Volvemos a Popper, não? O falabilismo, não? A ciência vai simplesmente avançando e conhecimentos que se acreditavam, de repente, são desacreditados. Ele usa para mostrar que a ciência, no fundo, é incerteza. Tipo assim, a ciência não sabe o que quer. Disse que é a cloroquina, agora disse que não, disse que é a quarentena, agora disse que não, para confundir um pouco a essas pessoas, não? Ou seja, de alguma maneira, esse conhecimento que ele o Steve Rainer fala que esse tipo de conhecimento existem 4 estratégias de manejo, não? Ele diz, esse conhecimento é desconfortável, então leva a negação, rejeição, desvio ou deslocamento. Nesse caso, a gente poderia dizer que o que importa é a negação e a rejeição, não é? Ou seja, uma negação, uma recusa persistente de agir sobre a informação ou até mesmo de aceitar sua assistência. Pode, gente, outra coisa que eu mesmo tenho muita dificuldade de aceitar. A gente acha que quando a gente vai fornecer as evidências científicas, esse povo vai cair a ficha. Não adianta, gente, por mais que a gente, essa ficha nunca vai cair. Existe uma negação, não? Ou seja, não no sentido psicoanalítico, não de negação, mas uma negação mesmo, não? Ou seja, ele simplesmente vai negar qualquer informação de saúde pública que vá contra os ideais que eles têm. Então, ele vai fazer isso, vai levar a dizer a vacina. Primeiro vai dizer, não se pode obrigar a vacinar a todo mundo, porque isso é uma postura que não é compatível com uma sociedade liberal, mas, ao mesmo tempo, para até dizer, a vacina, a gente tem muitos problemas com a vacina, vai insuflar um pouco essa questão dos movimentos anti-vacina. Essa mistura das duas coisas vai fazer que, na Europa, pessoas em países onde o índice de movimento anti-vacina é uma coisa muito forte, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas países como a Espanha, França, 35% da população diz que não vai se vacinar contra, um mês atrás, não vão se vacinar contra o Covid. Isso é importante. Mas isso também é importante, por isso que, gente, toda cautela é pouca em relação às vacinas. Porque se aprova uma vacina que não tenha, não cumpra o que se promete, que não passe por todos os canais, por todas as fases, isso vai dar munição para esse movimento anti-vacina, que vai ir para o Covid e para qualquer outra doença para a qual exista vacina. Hoje tinha um artigo, acho que era The Atlantic, onde falava que a vacina da Pfizer ela tem bastante efeito colateral. Ou seja, não graves, mas a maioria das pessoas ficou com uma cefaleia durante um dia inteiro, febre, etc. E, de alguma maneira, insistindo em que essas pessoas têm que saber. Tem que saber. Tem que saber que essa vacina, se isso dá, que a gente tem que se preparar para ficar um dia em casa, um dia na cama, sobretudo depois da segunda dose. Então, as pessoas diziam, já entra questões de bioética. Você não pode comercializar essa vacina sem falar a essas pessoas. Porque você pode dizer, vou dar essa vacina a uma criança, que possivelmente vai ser assintomática, quando essa vacina, de fato, tem os efeitos colaterais. Então, essa questão é muito importante. Então, um pouco o conhecimento incômodo, inconfortável, ele também é rejeitado. Seria outra estratégia que a gente vê com o Covid. Não? Ele diz, a rejeição, diz Steve Rainer, a rejeição implica pelo menos algum nível de comprometimento explícito com o conhecimento desconfortável, apenas para justificar a rejeição. Muitas razões podem ser propostas para rejeitar o conhecimento desconfortável. Entre elas, não é confiável, não é relevante, é impreciso, não é oportuno. A gente vê tudo isso em todos os debates que a gente teve nessa pandemia em relação a vacinas, em relação à cloroquina, em relação à quarentena ou não, etc. Vê um pouco essa questão. Então, de alguma maneira, a maioria dos governos mais com tendências mais autoritárias, simplesmente esse tipo de conhecimento científico não interessa, entendeu? Ele é ignorado porque impede outro tipo de políticas desse governo. E com isso eu vou... É importante porque a gente vê, é interessante, porque muitas vezes os países europeus, durante a pandemia, eles foram criticados de um tecnicismo. Eu me lembro, inclusive, na Espanha, que se dizia, não, só se escuta os cientistas, não é?
Então, não se leva em conta, não se escuta outra gente, e aí, de novo, essa falsa dicotomia. Não? Então, mas e a economia? Aqui a gente viveu exatamente o contrário. Não? Os cientistas nunca foram escutados. Então, o que é interessante é que toda essa discussão de populismo médico, ignorância estratégica, negação e rejeição de conhecimento desconfortável, isso está aliado a uma postura de governança em saúde pública que precisamente se caracteriza pela ausência, pelo caos, pelo descontrole. A gente vê isso até hoje, não é? Viu isso nos Estados Unidos, disparando os casos, disparando os óbitos, e até agora o governo central, o governo de Trump, não assumiu uma postura radical, centralizada sobre tudo isso. A gente vê isso aqui, e isso leva a que, por exemplo, o STF tenha dado 30 dias de prazo ao Ministério da Saúde para apresentar um plano de vacinação. Então, isso tem a ver com o que a gente conversava na aula passada, essa ideia que todos esses autores da antropologia médica e tal têm lançado de governo por exceção, governança sem governo. Ou seja, é uma posição, uma forma de governo que se caracteriza pela ausência, que é algo que a gente vive aqui. Basta colocar a Globo News todos os dias, que você vai escutar 20 vezes, que você viu isso nos Estados Unidos, que você viu isso nas Filipinas, e nesses países com esse tipo de governos. Então, eu acho que mais ou menos essa é a introdução que eu queria falar, e aí a gente pode passar agora à apresentação dos textos. Gente. Meu nome é Natália Laurino, Natália Martins Laurino, eu sou do curso de nutrição da UERJ, e sou ouvinte, estou inscrita esse semestre como ouvinte na matéria. Não sou também tão boa em geografia ou história quanto eu gostaria, ou política, mas estudando agora e sempre, né? Também é difícil ser imparcial, eu queria colocar isso, mas eu acho que num cenário como o que o artigo apresenta e o que a gente está inserido atualmente, é difícil ser imparcial, né? Então, vou tentar apresentar o artigo que me propus a apresentar. E vamos ver o que vai sair. Então, deixa eu ver. O artigo que eu vou apresentar se chama Populismo Médico e a Covid-19 na Pandemia. Eu já fiquei nervosa, já fiquei tranquila, agora eu estou nervosa de novo. Mas tudo bem, se eu gaguejar, peço perdão. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficar incerta, meio... Relaxa, confusa, por favor. Vocês me param que eu tento explicar o que eu souber, né? Então, esse artigo ele foi feito, ele saiu do Departamento de Antropologia da Universidade de Filipinas e ele foi publicado agora em julho. Ele trata de caracterizar e analisar as formas de governança em 3 países distintos, que o professor Francisco já destacou, são o Brasil, Filipinas e os Estados Unidos, durante essa crise emergencial da saúde do Covid. E ele analisa a crise através do termo denominado populismo médico, né, e usa certas referências de Lasko, Encurato e Moffitt, que talvez eu cite algumas vezes ao longo do artigo. E aí, falando um pouco sobre esse termo do populismo médico, o artigo ele caracteriza o populismo médico como um estilo político que é baseado em performances, né, em desempenho, em crises de saúde pública, que coloca o povo, entre aspas, o povo contra o estabelecimento, entre aspas também, essa referência do Lasko e Curato. Aí eu fiquei pensando, o que seria o estabelecimento? Será que eu posso traduzir isso como instituições? Certos termos que eu tive que ir na internet buscar, e aí eu vi aqui no Google que o estabelecimento ele é um termo usado para descrever exatamente isso, né? Um grupo dominante ou uma elite que controla a política, a organização. Mas ele também pode compreender um grupo social fechado, que seleciona os próprios membros ou estruturas da elite em instituições específicas. No caso do Reino Unido, por exemplo, o estabelecimento ele inclui não só a família real e a aristocracia, como também funcionários públicos, professores, acadêmicos. Então, é diferente esse termo usado do estabelecimento em locais diferentes, né? De onde saiu o artigo, talvez tenha um outro significado, mas
não atrapalha de todo o entendimento do artigo por conta desse termo. Mas aqui no Brasil, pelo caminhar da leitura, eu entendi que se trataria do povo mesmo versus as classes dominantes, né? E a partir disso eu pensei como é que é interessante perceber que existem formas de populismo no plural, né? Não é o populismo médico, existem formas, porque ele identifica o populismo médico como uma liderança política e caracteriza, né? Ele compõe esse termo de 4 formas, sob 4 aspectos que abrangem de forma similar a respostas desses 3 líderes em questão, né? Os líderes do Brasil é o Jair Bolsonaro, das Filipinas é o Rodrigo Duterte e dos Estados Unidos era o Donald Trump. Então, ele caracteriza o populismo médico a partir desses 4 aspectos, que seriam a simplificação da pandemia, a dramatização, né, ou exacerbação de responsabilidades, o forjar de divisões e o clamar, o fazer informações de conhecimento. E, então, ele fala que é um conceito específico o suficiente para caracterizar uma prática política distinta de outras respostas. Inclusive, ele até diferencia, né, que uma dessas respostas seria o estilo tecnocrático, que contrasta com o populista, né, que no estilo tecnocrático eles têm a ciência como a verdade e clamam pelo apoio da ciência, na verdade, mas ainda assim existe esse contraste, essa divergência de aceitação, digamos assim, né? Onde o Estado ou outros tomadores de decisão eles buscam o conhecimento, a expertise da instituição ou do estabelecimento médico para assumir o controle e acalmar as ansiedades públicas. Mas então vamos às características do populismo médico. São essas 4 que eu comuniquei. A primeira delas se trata da simplificação da pandemia, onde o artigo afirma que as emergências em saúde, elas criaram esse espaço para que os populistas fizessem, né, criassem caso para a resposta mais rápida possível. E aí me faz pensar numa tríade, né, a partir desse conceito, a tríade de emergência, urgência e rapidez, né? O problema é que isso oferece muito do senso comum, né? Ou seja, sem embasamento científico, para problemas complexos, né? Resolver problemas complexos com respostas simples. Fazendo argumentos simplistas que colocam a liberdade e a economia contra a política, ou seja, dentro dessa característica já em especial da simplificação da economia, a gente já consegue observar um exemplo de uma outra característica dessas 4, que é o forjar de divisões, né? Jogando a economia contra a política economia contra a política, economia contra a saúde pública, sendo que ambas são entidades, né, que de certa forma se retroalimentam, onde uma precisa estar funcional para fazer com que a outra também caminhe, né? E ele observa que essa característica de simplificar algo tão complexo geralmente vem acompanhada de um explícito anti-intelectualismo ou populismo epistemológico, que seria um populismo do senso comum, que valoriza o senso comum e a experiência de primeira mão em detrimento ou no lugar de formas distantes de experiência de conhecimento. A segunda característica desse populismo médico seria a dramatização da crise, onde existe uma dramatização, no caso, uma distorção ou exagero, né, que essa é a tradução ao pé da letra, mas seria mais uma distorção dos perigos dos quais os líderes afirmam oferecer proteção. Ou seja, os atores políticos eles exageram a pandemia como uma doença excepcional e que de fato em termos de ser inédito aqui nesse período, né? Mas não é algo excepcional na história, né? Na história do globo, né? Do mundo. Então, ou seja, eles tratam como uma ameaça excepcional e também como um pretexto para ganhar poderes emergenciais. E, ao mesmo passo, eles lançam medidas dramáticas, exageradas de lockdown e declarações de emergência e guerra como respostas, como é o caso das Filipinas, que eu vou comentar depois, mais à frente, como se fossem respostas válidas a favor da segurança pública, né? O autoritarismo, se valem do autoritarismo, como o professor Ortega comentou, para tomar as rédeas, né? O controle da situação. A terceira característica seria, então, o forjar divisões. E aí, como mencionado anteriormente, né, entre economia versus saúde pública, existe já essa divisão forjada, mas é interessante perceber como essa divisão ela se dá a nível horizontal.
né? Porque onde, teoricamente, essas duas entidades elas admitem profissionais de mesmo nível de conhecimento, né? Ou seja, com ensino superior e as suas derivações, e mesmo assim existe esse embate, né? Mas também existe o forjar de divisões vertical, que em algum momento mais à frente eu vou comentar. Mas o que predomina de forma bem simples e direta é o fato de que o populismo médico ele cria uma dicotomia, né? E ele divide a sociedade em dois campos. Um que se apresenta como a parte, que afirma ser o todo, e colocam as pessoas contra as próprias pessoas na sociedade. E existem também outras formas de populismo, onde os outros contra o que o público é colocado envolvem poderosas elites, como companhias farmacêuticas, multinacionais, né? E aí seriam as divisões verticais, né, forjadas, onde seriam os de pessoas com menor poder de aquisição contra as pessoas de maior influência e poder aquisitivo. E também pode incluir, mas também pode incluir outros perigosos, outras pessoas perigosas, como os imigrantes, que são culpados pela crise e são elencados como fontes de contágio, sendo esse também um tipo de divisão horizontal, né? Ou seja, dentro da sociedade civil, que coloca as próprias pessoas da sociedade contra outras, só que sendo imigrantes. Existe também esse aspecto xenofóbico dentro do governo e dentro da sociedade em partes. Não temos como fugir disso. E a quarta característica seria a invocação de afirmações de conhecimento, a quarta característica desse populismo médico, que trata de fortalecer a primeira e a terceira característica, né? A primeira sendo a simplificação da pandemia e a terceira o forjar de divisões. E ela faz isso por meio de criações de assertivas que dizem respeito à origem do vírus, à epidemiologia, procura respostas de cura e soluções, assim também como projeções e prognósticos sobre o futuro. E aí, por vezes, algumas dessas clamações, né, dessas afirmações, beiram inclusive as fake news, né? E vão contra os fatos estabelecidos cientificamente. Então, essas são as quatro características, né, que como ele constrói o termo do populismo médico a partir desse artigo. E a partir dessa explicação, dessa caracterização, ele começa os exemplos ilustrativos dos países dos quais o artigo tratou, né? E aí ele fala que... Como é que ele faz essa análise, né? Primeiro ele faz uma breve narração do contexto da crise e os desdobramentos na esfera política dentro de cada país, né? E depois ele dá a descrição das respostas dos líderes políticos de acordo com essa moldura identificada através das quatro características que eu já comentei. Essa análise ela é feita do período de janeiro até o meio de julho, que foi quando o artigo foi publicado. O artigo ele foi enviado em março e publicado em julho, se eu não me engano. Então é bem recente. E aí o primeiro país é o nosso, que talvez seja o que eu saiba comentar um pouco melhor, né? Por ser o nosso, mas ele intitula essa parte do artigo 3.1 Jair Bolsonaro como o negacionismo pandêmico, né? A negação da pandemia, como o professor Francisco comentou, esse termo do negacionismo, né? Ele começa fazendo uma narrativa breve aqui do que houve no Brasil, né? Que o presidente recusou e minimizou as consequências do vírus, chamando de gripezinha. E aí a gente já consegue ver o primeiro aspecto, né, comentado acima, que é o da simplificação da pandemia, sempre com uma postura desdenhosa, mesmo quando o vírus ele atingiu proporções pandêmicas no mês de março, né? E é curioso também perceber que isso ele nem fala no artigo, mas tanto nas Filipinas, se eu não me engano, vou falar mais à frente, né? Mas quanto no Brasil, eles trazem também um forte apelo religioso, né? Onde o Bolsonaro ele fala em algum momento que Deus é brasileiro e a cura está aí. E eu não sei vocês, mas eu fico um pouco envergonhada lendo esse texto em inglês aqui em casa e vendo as traduções das falas do presidente em inglês. Eu fico pensando, caramba, né? Em inglês, eu não sei o que é pior, se é em português ou se é em inglês, mas de toda forma... Mas nós não somos os únicos, né? Tem os dos outros países também que eu vou comentar, mas... Enfim, ele comenta isso, né? E faz esse forte apelo religioso. E aí contrai a doença em julho, mas a partir da sua boa recuperação, ele usa isso como forma de minimizar a ação e as consequências do vírus, né?
E aí começa a fazer afirmações a respeito da hidroxicloroquina, né? Ou seja, invocando afirmações de conhecimento, que foi a terceira característica que caracteriza, que constrói esse termo do populismo médico. E até mesmo quando o Brasil atingiu a marca de segundo maior país, com o maior número de... o segundo país com o maior número de mortes, o Bolsonaro ele manteve essa retórica, né? Inclusive, teve a campanha de Twitter, que é por onde ele mais se comunica, né? Onde ele fez o hashtag Brazil cannot stop, o Brasil não pode parar, elevando a questão da economia, né? Que ele sempre defendeu, e espetacularizando a postura, né? Exagerando, dramatizando a crise e, de novo, colocando a economia versus saúde pública. Se recusou a usar máscara, e postula também, em muitos momentos, uma linguagem de conspiração para forjar a divisão entre as pessoas. E aliados próximos a ele, inclusive, chegaram a culpar a China pela pandemia, né? Aparentemente seguindo conduções de Trump, a conduta de Trump, né? E, em dado momento, também criticou a OMS, né? Ameaçando, inclusive, deixar o corpo de saúde global, que ele descreveu como partidário. Tentei ser imparcial, mas é difícil, né? Porque os nervos à flor da pele são muitos. E aí começam as outras duas lideranças que não dizem respeito ao Brasil, mas a próxima fala a respeito do Rodrigo Duterte, que é lá de Filipinas, onde o artigo intitula como Ótica do Poder, Ótica de Poder, essa parte do artigo. E aí eu fui buscar, né? Fazer pesquisas geográficas aqui, para fazer uma localização geográfica, uma contextualização. Filipinas, ele é um arquipélago no sudeste da Ásia, né? E lá chegou bem antes da pandemia do que aqui, né? Então, o primeiro caso foi no final de janeiro, a primeira morte no início de fevereiro, tudo bem pertinho. E, inclusive, nessa época, o país estava se recuperando de uma erupção vulcânica que tinha acontecido 10 dias antes do primeiro caso confirmado. Então, ainda tinha esse cenário aí de recuperação, né? E já desde o início, o Duterte, ele simplificou e também minimizou a pandemia. Ele só ordenou a banir Hubei, ou Hubei, que foi o local onde surgiu o vírus, né? Sendo que Hubei já estava em lockdown na época, né? Mas ele ordenou fazer esse banimento. E também estava preocupado, nesse momento, em afastar Pequim, que é a capital chinesa, né? Ele estava preocupado em afastar e afetar o influxo de centenas de milhares de trabalhadores chineses na indústria de cassino online das Filipinas, né? Natália, 5 minutos, pode ser? Que ainda a gente tem outra apresentação. Podemos fechar em 5 minutos? Tá, obrigado. Ou seja, uma forma também de forjar divisões, né? Fazendo isso. Lembrando da economia, de novo, em primeiro lugar. E aí também comenta que os filipinos não são facilmente acometidos pela doença e que, em primeiro lugar, rezar é poderoso. Então, novamente, essa conotação de cunho religioso. E mesmo quando os casos começam a subir muito, ele zomba das medidas de distanciamento social, chamando de reação exagerada e, novamente, simplificando a economia. Mas nesse período onde também os casos aumentaram drasticamente, o Duterte anuncia o estado de emergência de saúde pública. E aí, uma semana depois de fazer isso, ele vai em televisão nacional e anuncia essa quarentena aprimorada, né, na ilha principal. E esse anúncio foi um espetáculo só por ele, porque o presidente ele foi escoltado pela polícia uniformizada e pelos generais militares, fazendo uma ilusão a esse título dado pela ótica de poder, né? E a gente consegue ver essa ótica de poder não só nesse governo, como também no governo Bolsonaro, né? Mas não exclusivamente na pandemia, e sim durante todo o governo, com as questões de militarização do presidente, inclusive nesses cargos políticos mais importantes, como da saúde, né? Então, a gente vê militarização de setores civis do governo, produção de cloroquina pelo exército, entre outros. Então, a partir desse anúncio, o Duterte e os aliados eles dramatizaram a resposta à crise e usaram linguagem de guerra, né? Falando que quem não ficasse em casa, que era para... e fizesse baderna, de certa forma, né? Era para atirar, ou seja, né? É muito confuso isso, é muito confuso, ou seja, que vocês não podem sair de casa para não morrer, mas se vocês saírem, a gente vai atirar. E aí, lockdown rígido, que ele anuncia, conhecimentos, também afirmações de conhecimento inverídicas, com o remédio lá do Avigan, que é um antiviral. Ele culpa as pessoas pobres teimosas, chamando elas de indisciplinadas e desobedientes, e essas pessoas seriam também grupos esquerdistas ou protestantes de rua.
os culpando por minar a quarentena e repetidamente também ameaçando eles de força mortal. Né? Então, à medida que a pandemia ia crescendo, acontecia uma espetacularização ainda maior, né? E uma simplificação ao passo que isso acontecia. E aí vem a do Trump, que eu vou tentar fazer em 2 minutos, muito rápido. A do Trump é intitulado Política de Culpa, e aí ele faz a narrativa lá do cenário, no momento e tal. Inicialmente ele montou uma força-tarefa, o Trump, né, na Casa Branca, e aí barrou alguns voos, mas minimizou as consequências do vírus. E aí ele começa a fazer afirmações de conhecimento, como o clima quente, que pode matar o vírus, ou vai se dissipar por conta própria, né? E aí também faz comparação com a gripe. E aí também ele começa a falar que a resposta à ameaça do vírus tomou linhas partidárias, né? No caso, entre os democratas e os republicanos. E os números de casos começaram a crescer. Ele também barrou, aí começa a banir os voos da Europa para os Estados Unidos. Invoca a linguagem de guerra, caracterizando o coronavírus como o inimigo invisível e ele mesmo como presidente do tempo de guerra. E aí eu achei incrível essa parte aqui que o artigo fala, que ele, em 17 de março, ele anuncia uma expansão dramática do serviço de telemedicina, que lá é muito bem cobrado, obrigada, né? E descreveu como a maior mobilização da sociedade desde a Segunda Guerra Mundial. E dramatizando, né, exagerando a crise e usando essa linguagem hiperbólica, né, que é uma linguagem exagerada. E aí também, importância da economia, Se recusou a usar máscara, também comunicou falando que seria um ferimento à escolha pessoal e à liberdade individual das pessoas. E no início de julho, ele mandou uma nota formal se retirando da Organização Global de Saúde, ainda teve esse cenário, e onde a gente consegue observar, dentro desse contexto, que o repertório dele não teve um set de características fixas, mas o estilo de repertório dele, ele acontece a partir de elementos determinados pela posição política de cada um. E aí, finalizando, as similaridades, né? A gente vê muitas similaridades entre esses três governos, e elas suportam a ideia de que o populismo médico não é episódico, né? Não é de vez em quando, mas é uma resposta familiar, né? Comum, reconhecível a essas emergências médicas. Como os exemplos mostram, pode-se evocar a ciência e ainda assim exibir elementos de populismo médico, como é o caso da Filipina, porque lá eles têm essa questão tecnocrata, de evocar a ciência, mas mesmo assim exibir o populismo. Simplificação da pandemia e afirmações de conhecimento, por exemplo, levantam questões de autoridade e confiança. E é interessante observar também como respostas exageradas, como os lockdowns totais, né, e testagem em massa, eles podem ter uma procedência política sobre medidas menos exageradas, como o rastreamento de contato e aumentar a capacidade do sistema de saúde, que poderiam ser medidas graduais, né, no caso, as medidas de forma gradual até talvez ter esse ponto de lockdown total, né? E distorções essas que acabam, por sua vez, minimizando a eficácia das respostas pandêmicas e, no caso das Filipinas, expondo o público a abusos de poder. Então, para finalizar, última frase, que exatamente que tipos de líderes, né, mobilizam esses estilos, sob quais circunstâncias e para quais resultados permanecem como questões pertinentes no estudo de políticas e governanças de crises em saúde. É isso. Obrigada, gente. Ótimo, Natália, muito obrigado. E agora, sem mais, passamos aqui a Andrea para ter um pouco de tempo para a gente discutir. Andrea, 10, 15 minutos, tá bom? Eu acho até que vai ser menos. Ótimo, porque aí a gente depois tem tempo para a discussão. Na verdade, uma série de questões que esse segundo texto suscita já foram bastante explorados, tanto pela palestra do professor Ortega, como questões levantadas aqui pela Natália, né? Algumas coisas interessantes. Primeiro, que me chamou bastante atenção, fiquei bastante impactada com a questão da ignorância, né? Como que é uma questão extremamente complexa, e ela chama atenção como uma questão tão complexa e importante, ela foi ignorada durante tanto tempo, né? E como que essa ignorância ela trabalha todos os aspectos da vida das pessoas, né? Como ela interfere na questão da ciência,
como ela interfere na questão dos governos, como a ignorância é usada como instrumento de poder. Então, ela, na verdade, ela faz um alinhamento, né, quase que uma revisão bibliográfica, de diversos aspectos da ignorância, passando por vários artigos e vários autores diferentes que vão trabalhar a questão da ignorância em diversos campos, né? Eu vou me deter mais. Bom, aí ela fala que a ignorância ela tem aspectos negativos e positivos. Ela, inclusive, usa uma frase muito falada pela minha avó, dizendo que ignorância é uma bênção, né? Na verdade, na medida que você ignora, então você não sofre. Tem uma música do Barão Vermelho, onde ele faz uma crítica à sociedade, e aí tem uma hora que o Frejá fala assim: que pena que eu não sou burro, assim eu não sofria tanto. É uma música do Barão Vermelho muito interessante. Não sei se é da geração de vocês. Bom, de qualquer forma, o aspecto mais que eu queria focar é a questão da ignorância como instrumento de poder. Eu sou jornalista, a minha tese de doutorado vai ser a disputa de narrativa dentro da Covid, né? Dentro do contexto da Covid. Então, esse texto realmente é uma bênção para o meu trabalho. E aí, várias questões que ela levanta, mesmo em 2012, é quase como uma antevisão do que está acontecendo atualmente com o Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? Então, ela fala que os autores de diversos artigos da edição especial exploram como o cultivo de desconhecidos estratégicos continua sendo um recurso, talvez o maior recurso, para aqueles em uma posição de poder e aqueles que estão sujeitos a ele. Então, o aspecto que eu queria explorar mais é a questão como a ignorância é explorada por quem tem o poder e como essa ignorância é absorvida por quem se submete a ela, né? O artigo ele levanta os aspectos da ignorância como emancipação, a ignorância como mercadoria, a ignorância como pedagogia, né? Ela passeia por todos esses lados, e eu queria me deter a um pedaço do texto quando ela fala da exploração da ignorância a partir da prática da ambiguidade, né? Então, o professor já levantou, quer dizer, a indústria do tabaco ela dissemina a ambiguidade na medida que ela fala que não existe comprovação científica que faça a ligação entre o uso do tabaco com o câncer de pulmão, né? O FMI ela levanta todas essas questões. O FMI, ao mesmo tempo, diz que os países precisam trabalhar a esperança e a bonança para os povos, ao mesmo tempo impõe uma série de questões restritivas que acabam com a economia dos países. Os mortos, a Inglaterra ela embaralha as cartas sobre os mortos na guerra do Iraque, né? A antivacina ela levanta uma série de questões em cima daquilo que o professor Ortega levantou, quer dizer, ela pega um ou dois artigos, inclusive que já foram inclusive mais do que comprovados que estão totalmente errados, mas utiliza-se de experiências, entre aspas, científicas para mostrar que a vacina que a vacina é um problema e não uma solução, né? Enfim, ela traz vários exemplos sobre essa questão. E eu comecei a ver o seguinte: a ignorância por parte de quem tem o poder é óbvio, né? Ela quer continuar, ela usa a ignorância para continuar no poder. A Natália levantou uma série de exemplos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, nas Filipinas e tal. Mas eu queria levantar a questão do seguinte: no artigo, ela coloca a questão da AIDS, né? Na década de 80. Provavelmente, a maioria dos nossos colegas aqui
eram muito jovens, ou no início da década de 80, quando surgiu a AIDS, mas a verdade é o seguinte, quando a AIDS aconteceu, houve o mesmo impacto quando teve agora o coronavírus, a Covid, né? Um vírus que ninguém sabia direito o que era, como é que se disseminava, que matava as pessoas de uma forma horrível e tal. Mas, naquele momento, assim como agora, a ignorância foi usada pelos conservadores. Então, ali no início da década de 80, dizia-se o seguinte: a AIDS é o pecado dos gays, é o pecado dos homossexuais. Então, assim, bastava você não ser homossexual que você não ia ser afetado pela AIDS. Como agora, basta você ter fé em Deus que você não vai ser atingido pela Covid, como muitos falaram. Basta você tomar a cloroquina que você não vai ser contaminada pelo novo coronavírus. Então, assim, a ignorância, ela na verdade, é um recurso usado ad nauseam pela história da humanidade, mas, na verdade, professores e colegas, eu acho que quando você usa esse artifício, essa ferramenta, por que do outro lado você tem 70 milhões de americanos que votam no Trump? E não são pessoas ignorantes, não são só pessoas semi-analfabetas, ignorantes, pessoas que não têm nenhuma formação. Quando você tem um movimento anti-vacina na Europa fortíssimo, não são pessoas ignorantes, semi-analfabetas. Ou seja, uma questão que o artigo levanta, a quantidade de informação que você tem não te faz menos ignorante. Não te faz menos ignorante. Tá? E aí eu queria fazer uma ponte com outro artigo que eu li. Eu estou fazendo uma disciplina na Fiocruz sobre a questão das fake news. E lá a gente descobre o seguinte: a pessoa acredita no que quiser a partir dos seus valores. Ou seja, a ignorância é usada por quem detém o poder para manipular os valores das pessoas. Então, na medida que o prefeito de Caxias, ou o Bolsonaro, ou o Trump, seja lá quem for, diz que quem tem fé em Deus, ou quem é americano, quem toma cloroquina, não vai ser atingida, não vai ser contaminada pela AIDS, e você tem um monte de gente que acredita nisso, e aí o meu foco são as pessoas que estão acreditando nisso, ou seja, são pessoas que têm valores, tá? Valores culturais, religiosos, políticos, que eles, entre aspas, escolhem acreditar nessa ignorância. Eles embarcam nessa ignorância. Embarcam mesmo. Né? O kit gay da campanha de 18, ou o panfleto do Crivella, hoje já saiu uma pesquisa de manhã dizendo que o Crivella subiu 8 pontos no Rio de Janeiro, a partir da distribuição de um panfleto dizendo que o PSOL vai fazer parte de um governo do DEM, fazendo pedofilia, como é que é? Autorizando a pedofilia nas escolas. Né? Então, e o Crivella subiu nas pesquisas a partir disso. Então, assim, existe por trás da questão da guerra da ignorância toda uma questão de valores. Então, os terraplanistas, tem terraplanista que tem doutorado, pós-doutorado, tem pessoas no movimento antivacina que são bastante escolarizadas, ou seja, a quantidade de informação não fazem disso. E aí, Natália, você falou na sua apresentação várias vezes, desculpe se eu estou me partidarizando nessa discussão, desculpe se eu estou tomando posição. Na verdade, todo mundo toma posição. Todo mundo toma posição. Quer dizer, quando você nega a antivacina a partir de documentos científicos, você está optando pela ciência. Quando você aceita que basta ter fé em Deus para você não ser infectado, você também está tomando uma posição, escolhendo o seu valor,
que é a religião e não a ciência. É isso, professor. Eu não vou querer estender, não, porque senão a gente não vai ter tempo para... Tá ótimo, Andrea. Só um comentário em relação à última coisa que você falou. Teve enquete onde você, no Brasil, em contexto da Covid e tal, na maioria das pessoas achavam que de fato existe essa dicotomia, que você tem que escutar a religião. Ou seja, isso é claro de que isso é uma questão das pessoas tal. Também existe a postura mista, não? Que de novo entra com a questão que eu falava, que seria um pouco as pessoas que querem, por exemplo, colocar o criacionismo ao mesmo nível que a teoria da evolução. Isso seria um exemplo, dizer, não, as duas são teorias, têm que ser discutidas com o mesmo critério. Ou seja, claro, também existe um pouco isso. Existe quem separa e acha que seria um pouco existe o campo da religião e tal, e de fato quem tenta colocar ao mesmo nível que essa questão. Isso pegou pesado aqui. Desconfiança no que falam os cientistas. Ou seja, o cientista é um cara que ele não fala um discurso neutro, ele não é um cara que fala um discurso que se baseia nas evidências, que não se posiciona, não. Ele já tomou posição. Então, como tomou posição, a posição dele pode ser distinta da minha. Então, independente de em que se basa para essa posição, ele já, como é uma posição, eu simplesmente vou ignorar. Então, essa é uma questão. Bom, gente, então vamos lá para abrir aqui para a fala. Eduardo primeiro e depois tem aqui o Cleiton. Olha só, pessoal, muito boa discussão. O cientista Albert Einstein, dizia que existem duas coisas, supõe-se que haja duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana, mas que sobre o universo ainda havia controvérsias. Então, isso explica um pouquinho, de modo mais folclórico, que a gente está debatendo aqui, né? Eu acho que essa questão da ignorância ela explica parte do drama, né? E eu gostaria de recomendar uma leitura a um texto de Umberto Eco, que é facilmente encontrável na internet. Ele fala do fascismo eterno, ou urfascismo, né? Ur é aquela cidade primordial na Caldeia, onde a civilização, a primeira grande cidade, né, na história da humanidade, assim diz a lenda. Mas ele define, porque atualmente estamos falando de populismo, né? Mas é interessante comparar essa formulação do populismo, que tem sua razão de ser na ciência política, com conceitos mais abrangentes. E o fascismo eterno, recomendo fortemente, ele elenca como reconhecer nas suas formas novas, nos seus modos mais contemporâneos, como reconhecer uma dúzia de características do fascismo eterno, ou urfascismo, né? Porque a ignorância, de fato, eu aqui tomo carona na nossa Andrea, que a ignorância não explica, ou a falta de conhecimentos não explica. Vejam, como foi possível explicar que na Alemanha, que gerou Beethoven, que gerou Goethe, que gerou Heine, né? Lá se concebeu a solução final, o Holocausto, a guerra, etc. Né? Adorno foi um dos expoentes da Escola de Frankfurt, foi, junto com vários outros, forçados a deixar a Alemanha, e ele estava perplexo com esse fato, né? Como é que foi possível o povo alemão aceitar aquilo? E ele fez um inquérito, já no seu exílio nos Estados Unidos, sobre o comportamento autoritário, né? Sobre o que... Então, é preciso ampliar um pouco esse debate, né? O obscurantismo, o populismo médico e a ignorância estratégica, ele tem, às vezes, versões caricatas, né? Por exemplo, é possível já comprar uma passagem para ir fazer uma excursão à borda da Terra. Os terraplanistas já fizeram congressos e estão abrindo aí uma fila de inscrições para você fazer um tour até a borda da Terra. Quem for, cuidado para não escorregar, viu? É a recomendação que se faz. Mas, veja,
Na verdade, o que a gente está vendo é que a pandemia ela exacerba fenômenos e características e ideias pré-existentes à pandemia. Ela é um fator de aceleração dessas tendências previamente existentes. E ela guarda uma relação bidirecional, por exemplo, com a pobreza e com a desigualdade social. Não é? Os pobres eles são mais afetados pela pandemia e a pandemia exacerba a desigualdade e a pobreza. Agora, há questões muito relevantes para o debate continuar. A questão da liberdade individual, por exemplo. Né? Eu me envolvi numa polêmica que está escrita, posso orientar, posso dar a referência depois, até com colegas do meu próprio instituto, sobre a questão do fumo passivo, já que havia polêmicas quanto à liberdade individual, não é? De fumar, etc. Essa questão da liberdade individual e da prepotência da ciência, por exemplo, já foi. Houve uma época, se vocês recorrerem a textos que estavam muito na moda tempos atrás, e eu falaria, por exemplo, de Foucault e de Ivan Illich, né? Essa questão se reconfigura hoje. Afinal, a liberdade individual pode ser, digamos, abolida em certos aspectos, com a obrigatoriedade da vacina, com o uso de cinto de segurança, etc. Isso recoloca várias questões que têm uma história de debate muito antigo, não é? Então, eu vou terminar dando só um exemplo bem recente da tragédia, fora a caricatura, da tragédia que isso pode significar. Eu me dediquei muitos anos trabalhava no Instituto Nacional de Câncer, a estudar a questão do câncer de colo uterino. Minha dissertação de mestrado no IMS incluiu um inventário das teorias sobre a etiologia do câncer de colo uterino. Pois bem, no início se atribuía a promiscuidade feminina. A mulher que tinha muitos parceiros, não é? Ela se tornava mais arriscada a ter uma infecção sexualmente transmissível que gerava, em algumas, a evolução para o câncer colo-uterino. E, na verdade, exatamente nos países mais conservadores, onde o comportamento sexual feminino era mais conservador, é que a incidência era maior. Não se falava no comportamento dos homens, não é? Em relação a isso. É um bom exemplo. E finalmente o assunto evoluiu para ter uma vacina contra o papilomavírus, que é o agente infeccioso mais implicado na gênese de lesões que podem levar ao câncer de colo uterino. Pois bem, essa vacina agora no Acre, houve uma epidemia de histeria entre adolescentes, isso é um fenômeno ainda a ser estudado. Meninas adolescentes começaram a ter convulsões, isso foi atribuído à vacina. Uma dúzia de adolescentes foram levados para São Paulo, para a USP, onde foram reviradas pelo avesso, com exames sofisticadíssimos, e concluiu-se que não havia nenhuma relação entre terem tomado a vacina e os episódios de convulsão e de outros sintomas que estavam tendo. Algumas das mães não acreditaram e criaram uma associação das vítimas de vacina e medicamentos. Isso se confunde um pouco com mobilização da sociedade civil em relação ao aspecto da doença, mas agora está contaminado em grande parte pelo obscurantismo, pela ignorância estratégica, etc. Então, há muito chão ainda a percorrer na nossa praia, na academia, para entender esses comportamentos coletivos. E hoje estamos abordando um pedaço dessa realidade que é bastante complexa, mas que é nossa missão tentar entender melhor, se queremos ter efetividade na saúde das populações com medidas de prevenção, de detecção precoce, de tratamento, etc. Então, são comentários para esquentar um pouco a conversa e para estimular vocês a irem mais fundo nesse assunto, que Ortega teve a felicidade de escolher esses textos e Natália e Andréia já debateram bastante bem.
Bom, gente, obrigado, Eduardo, ótimo. Só um aporte, Eduardo, sobre o HPV, também tem uma discussão enorme, quem tem filho pequeno, menina, sobretudo, deve saber isso, de que tem gente que não quer introduzir essa conversa nas escolas porque acha que é uma forma de sexualização. Você acha que, como a menina ainda vai demorar a transar, não precisa a HPV, sabendo que pode pegar por outros caminhos, que não é o puramente sexual, mas já tem toda essa questão de moralização, e nesse ambiente que a gente tem de novo com conservadorismo, sobretudo se é uma escola, no caso da escola da minha filha, mas se for as escolas mais tradicionais, com certeza é uma questão mais forte. Tem aqui inscrito o Cleiton. Cleiton, por favor. Bom dia, gente. Consegue me ouvir? Falo aqui da Paraíba com vocês, paraibano. Primeiramente, parabenizar a Andréia e a Natália pelas excelentes apresentações, bastante didáticas, as companheiras. E os textos foram muito bem escolhidos, né, para a sessão. Consigo ver claramente um diálogo de conceitos, exemplificações e casos empíricos que as colegas muito bem apresentaram. E, de fato, acredito que, particularmente, eu, de fato, Andréa, nasci ali em 90 e não vivi, de fato, de perto, apenas tinham leituras daquele período da AIDS, no caso, mas hoje nós observamos também o desafio maior quando você começa a vincular essa relação da desinformação, das fake news, que você tocou um pouco, com esse universo das mídias e das redes, né? É algo, assim, impressionante como isso, para o campo da saúde, a Fiocruz, de fato, tem fazendo um trabalho muito interessante nessa área, tem colegas da Fiocruz que estudam um pouco isso também, e como isso é importante para a gente, porque do ponto de vista da produção do conhecimento científico e dessa possibilidade de disseminação de conhecimento através da internet, se formam também os guetos. E talvez a eleição de 2018 seja também um pouco respaldo disso, né? Todas as fake news que circularam. E no campo da saúde isso não é diferente. Eu sou geógrafo e administrador, e para meu azar tem essa questão aí do terraplanismo. E eu sei o quanto é difícil você combater, porque é o que o André falou mesmo. Tenho colegas que têm mestrado em física e são terraplanistas. Então, independentemente do argumento e das evidências que são apresentadas, há uma recusa. E aí, de fato, fica um pouco, do ponto de vista de pesquisa, investigar essas questões vinculadas a essa não sei se seria uma não aceitação, mas essa contraposição, porque eles se colocam, como muito bem a Natália apresentou, como uma espécie de estratégia, como um dos textos coloca, né, a ignorância como estratégia, como a autora muito bem colocou, todos os meandros que partem disso, e como isso também está vinculado muito à perspectiva de um populismo, não apenas à direita, mas também existe casos de populismo à esquerda, que o Laclau e a Chantal Mouffe escrevem um pouco sobre isso, são autores, pelo menos o Laclau, da Argentina, e vão escrever um pouco isso, e como uma aderência, e na minha visão, como esse universo das mídias e das redes tem proporcionado esse engrandecimento, lembrando que não é algo novo, né? Você tem as mudanças nas ferramentas, mas a Andrea, que é da área, que é jornalista, pode até colocar que essa forma das mentiras, no Nordeste nós tivemos muito isso aqui, pelas questões das brigas familiares na política, e agora na saúde não é diferente. E para concluir, até pelo tempo, eu gostei muito dos textos e fiz uma vinculação com outro texto que eu estou lendo, enfim, peguei para ler, que é Pandemia e Agronegócio, do Rob Wallace, que ele enfim, é um geógrafo que estuda, ele é natural dos Estados Unidos e estuda um pouco a localização geográfica dos vírus, e vai colocar também, é interessante que ele faz essa reflexão do quanto o conhecimento, mesmo com evidências empíricas concretas, com uma amostragem correta, não é, de certa forma,
aceito, né? E pelo menos no caso do Rob Wallace, talvez algo para a gente pensar um pouco, porque meio que dentro desse debate, às vezes algumas vozes solitárias surgem e entra muito nesse contrassenso, que foi um dos argumentos colocados em um dos artigos e que o professor Ortega colocou muito bem, né? Mesmo com você, vários estudos, várias evidências, e às vezes um sujeito aparece colocando uma ideia contrária, isso parece ter uma adesão muito grande e foi, enfim, nos casos que nós estamos observando no Brasil, né? Alguns médicos são bastante citados pelo Bolsonaro e que, inclusive, do ponto de vista estético, ele sempre procura fazer questão e mostrar ali a cloroquina quando vai fazer suas lives. Então, isso, para mim, está tudo conectado nessa cadeia, vamos dizer assim, lógica, né? E eu acho até, professor Ortega, o senhor é da área da filosofia, essa questão da verdade, eu acho que isso também está muito em voga, né? Verdade, ciência, política, né? Não sei se poderia falar nesses termos. Nós vivemos numa era da pós-verdade, verdade, né? E não precisa apenas de uma evidência. Para encerrar mesmo, desculpe. Tá bom, Cleiton, muito obrigado. Eu tenho só uma pessoa, a última, Luana, inscrita, e acho que com isso a gente pode fechar, mas eu queria mencionar uma coisa rapidamente que o Cleiton falou, é o seguinte, gente, eu acho que essa questão do terraplanismo, terraplanismo no sentido mais literal, ¿no? No terraplanismo, a gente pode falar de terraplanismo sanitário agora, ¿no? Como mais terraplanismo mais literal, não necessariamente uma questão de ignorância estratégica, ou seja, a gente pode dizer, os caras são filhos da puta, não? Eles sabem que a Terra é redonda, mas no fundo que tem toda uma postura de ciência. Teve um congresso de terraplanismo em São Paulo recentemente, não? Ou seja, tem toda uma questão de tentar questionar os experimentos, tem toda uma questão circulou pela internet, não sei se era uma fake news, ou alguns caras que até morreram ir num barco tentando navegar para mostrar que a Terra era plana. Teve toda uma questão, mas tem isso, um pouco as teorias conspiratórias. Gente, quando os americanos pousaram na Lua, em 1969, muita gente da esquerda no mundo dizia que era falso, que era fake, que era feito em um estudo de Hollywood, porque era carreira espacial, o mesmo que a gente está falando da nova carreira espacial em relação às vacinas, por isso a vacina russa se chama Sputnik 2, tinha um pouco essa questão, muita gente que duvidava que de fato tivesse pousado, então esse terraplanismo vem de aí. Tem outra questão importante em relação a isso, que toda uma discussão na filosofia da ciência importante, que agora está passada de moda, mas que nos anos 70 foi muito forte, do que se chama a demarcação entre ciência e pseudociência. Karl Popper era um dos autores que falava muito sobre isso. Quais são os critérios para definir ciência e pseudociência? Ele colocava como pseudociência marxismo, psicoanálise, não me lembro qual era a outra, eram os exemplos dele de pseudociência que não seguiam os critérios científicos, etc. Foi muito forte nessa questão. Na psicoanálise, no marxismo, muita gente discutindo a cientificidade da psicoanálise, etc. Aí depois, com isso, entra toda a questão das evidências. Ou seja, uma coisa é o fato de que tenha, desde o campo da filosofia da ciência, e agora muito do campo da sociologia da ciência, a influência de autores como Bruno Latour, etc., que têm avançado argumentos que a gente diria construcionistas sobre a ciência, que muitas vezes têm sido capitalizados por esses autores. Ou seja, o próprio Latour, que todo o tempo insistiu a ideia de que a ciência é na construção social, todo esse tipo de coisas, ele tem sido usado por esses caras negacionistas do câmbio climático para dizer, mas a ciência não é uma construção? Se é uma construção, como que você pode afirmar rigidamente que existe? Como você pode afirmar rigidamente que o cigarro provoca câncer de pulmão? Quem que disse? E os interesses das indústrias que fazem os tomógrafos, e os médicos que não sei o quê, entendeu? Então, tem todo esse negócio para mostrar que é tudo muito complexo,
que são campos que têm argumentos um pouco batidos. Primeiro, eu queria parabenizar as duas colegas, né, pelas excelentes apresentações, que realmente fizeram a gente pensar em várias coisas, né, e também as outras falas dos professores e do Clayton. Uma coisa que eu queria comentar e levantar aqui, que foi, na verdade, da fala do professor Ortega, foi aquela questão das críticas, né, às medidas que falam que um país mais democrático não aceitaria, né, e eu acho que isso é bem claro, uma seletividade mesmo, né, essa questão da seletividade de argumentos, porque a gente vê países que, assim, a gente vê que isso é especificamente para criticar o regime chinês, especificamente, né, porque a gente vê outros países que são considerados democracias liberais tomando as mesmas medidas. A gente vê na Europa, a gente vê até alguns estados dos Estados Unidos também tomando medidas bastante restritivas. E eu acho que um bom exemplo é até a Coreia do Sul, né, que é considerada uma democracia liberal e, assim, realmente não impôs o lockdown em si, mas eles têm as medidas de rastreamento de contatos deles. Se você for parar para ver, elas são bastante, assim, invasivas e autoritárias, né, assim, considerando, porque eles rastreiam o GPS do seu celular, eles rastreiam todas as suas contas bancárias e cartão de crédito, eles veem todas as câmeras por onde você passou, e então, assim, eu acho que é realmente essa questão de seletividade mesmo, né? De ver assim, tem que criticar a China porque a gente não está de acordo com o regime dela, mas tem outros países fazendo a mesma coisa, ou coisas piores, assim, consideradas piores por essas pessoas que criticam, né? E aí isso também traz essa questão da liberdade individual, né? Que o professor comentou, que realmente, assim, é algo que tem que ser discutido, que já é discutido há muito tempo, mas é algo que tem vindo à tona mesmo, porque, assim, até que ponto a sua liberdade individual é mais importante do que, enfim, a minha liberdade individual, né? Porque se você decide que você não vai se vacinar e você pode pegar o vírus, pode me infectar, você, assim, a sua liberdade já está invadindo a minha, né? Então, assim, até que ponto essa questão da liberdade individual realmente é algo que tem que ser bastante discutido. E também essa questão que o professor falou da pandemia, né? Que exacerba esses fenômenos, características pré-existentes, isso também é bem claro. Eu acho que um exemplo também que pode ser dado para isso é a questão dessa crise, né, da OMS, e esse questionamento, né, da OMS em si. A crise da OMS é algo que já vem sendo discutido há décadas, na verdade, e toda vez que tem uma epidemia, né, isso vem à tona também. Foi no caso do SARS, foi no caso do H1N1, foi no caso do Ebola. Então, assim, é uma coisa que sempre vem à tona, e realmente é exacerbada com essa pandemia, né? Eu acho que a cada epidemia que vem vai aumentando essa questão, né? Na epidemia de H1N1 também foi algo que trouxe à tona diversas questões que já estavam sendo discutidas, mas que trouxe à tona assim, para o mundo, né? Era basicamente isso, assim, eram as questões que vieram na minha cabeça nas falas e eu queria compartilhar. Obrigada. Tá bom, Luana, muito obrigado. Natália, brevíssimo, por favor, que ainda tem um informe que tem que dar. O meu não vai durar nenhum minuto, na verdade é só uma contribuição que eu lembrei aqui, que a internet é muito boa, mas também é muito ruim, né? Ou melhor, é muito ruim, mas também é muito boa. E a gente vê esses líderes políticos que, teoricamente, têm toda uma bagagem, né, acumulada, né, tem uma certa idade, às vezes, mas eu fico pensando que, com o tempo, dá para acumular a burrice também, né, gente? Dá para acumular a ignorância. Era só esse o comentário mesmo que eu queria fazer. Tá ótimo, Natália. E tá bom? Muito obrigado a todo mundo, especialmente a Andrea e a Natália pelas apresentações. Ótima discussão. Obrigado, Eduardo. E a gente se vê daqui a 7 dias, tá bom? Um abraço para todo mundo.